Muito bom dia, senhoras e senhores. Saudações aos nossos estimados ouvintes, internautas, telespectadores. A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP, e a Rádio CBN Recife têm o prazer de receber para o debate da indústria com as candidatas ao governo do Estado, com a participação das postulantes Marília Arraes e Raquel Lira. O debate está sendo transmitido a partir de agora em parceria com a Rádio CBN e mais emissoras por todo o Estado de Pernambuco. Rádio Lagoa Grande FM, Salgueiro FM, Sertânia FM, Independente FM de Arco Verde, A Voz do Agreste de Cupira, Sete Colinas e Garanhuns, Rádio Educadora de Belém do São Francisco, Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira, Rio Pontal FM da cidade de Afrânio, Rádio Asa Branca FM, Rádio Custódia FM, Rádio Verdade FM de Bonito, Rádio Litoral FM de Barreiros, Rádio Rural FM de Petrolina, Rádio Papacaça FM de Bom Conselho, Rádio Afogados FM de Afogados da Engazeira, Rádio Betânia FM de Betânia, Rádio Serra FM de Serra Talhada, Rádio Grande Serra FM de Araripina, Rádio CBN Caruaru, Líder FM de Serra Talhada e a Rádio Cidade. Também conosco você pode acompanhar esse debate pelos canais de comunicação no YouTube da FIEP, no YouTube da TV CBN. Conosco o G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte Pernambuco e a TV Asa Branca, reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 120 cidades em todo o estado de Pernambuco. Debate transmitido a partir de agora em cadeia, todo o estado de Pernambuco acompanhando as candidatas, e o objetivo desse encontro é apresentar, debater as saídas possíveis para solucionar os principais problemas vividos em Pernambuco e, claro, retomar o caminho do desenvolvimento. Com a participação do setor empresarial, a FIEP construiu um documento com as principais propostas que já foi enviado às candidatas. E, neste momento, para fazer a abertura do debate, eu quero passar a palavra ao presidente da FIEP, o empresário Ricardo Essinger. Bom dia a todos. Cumprimento as candidatas presentes nesse debate. É um debate promovido pelo setor industrial e os nossos empresários, a sociedade pernambucana e os pernambucanos estão todos nos ouvindo através da Rádio CBN. Hoje é um dia importante para a nossa democracia, quando nos reunimos aqui na Casa da Indústria para escutar as propostas das candidatas que, nesse segundo turno, estão na disputa pelo governo de Pernambuco. A FIEP, como entidade representativa e que preza pelo voto consciente, reforça seu papel na construção de uma sociedade justa e com a economia sustentável. Por isso, acreditamos que esse modelo social só será alcançado quando o nosso debate atingir seu objetivo principal, a transparência e o conhecimento do que está sendo proposto para o futuro do nosso Estado. Compreender o que cada candidata pensa sobre temas como economia, tributação, infraestrutura, formação de mão de obra é essencial para que possamos depositar nosso voto, com certeza que faremos uma escolha melhor para o nosso Estado. Reitero nesse momento o nosso compromisso em trilhar esse caminho com vocês. Afinal, o nosso foco é implementar a política industrial e contribuir para o desenvolvimento de Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Vamos agora às regras. O nosso debate, nós teremos 4 blocos. Primeiro, destinado às considerações iniciais e às perguntas dos empresários do setor industrial. O segundo bloco, de perguntas entre as candidatas com temas livres. O terceiro bloco, novamente, de perguntas entre as candidatas, porém, temas sorteados. E no quarto bloco, teremos 10 perguntas rápidas de temas variados e as considerações finais das candidatas e, consequentemente, o encerramento do debate. Nós temos aqui uma comissão julgadora composta por 2 advogados e um jornalista que avaliarão os eventuais pedidos de direito de resposta. Espero que não tenha muito. A candidata que se sentiu ofendida poderá solicitar o direito de resposta, que será analisado pela referida comissão. O direito de resposta será de até 30 segundos. Candidatas já aqui, Marília Arraes, Raquel Lira. A candidata Marília Arraes inicia esse nosso debate e a senhora tem até 2 minutos para as suas considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, Aldo. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os presentes. Queria agradecer muito, espalhadas ao longo do nosso estado.
E aqui é uma grande oportunidade de a gente falar o que pensa para Pernambuco, o futuro do nosso Estado, o que a gente pensa para o desenvolvimento do nosso Estado, geração de emprego, de renda e, ao mesmo tempo, preservação do meio ambiente. E, além disso, pensar qual é o futuro do Brasil. Lembrar que o Brasil não está desatrelado a Pernambuco, nem Pernambuco está desatrelado do Brasil. A gente precisa de um Brasil forte, que cresça, que seja respeitado internacionalmente, assim como Pernambuco precisa voltar a ter o respeito do nosso país. Pernambuco é um estado que já foi exemplo em termos de crescimento, que já cresceu mais do que o Brasil, que já teve taxas de pleno emprego, inclusive com situações mais favoráveis do que a própria Europa. E nós temos grande potencial. Quando falarmos aqui sobre SUAP, sobre a Transnordestina, sobre a transposição, infraestrutura e diversos temas que sei que vão ser tratados, com certeza a gente vai aqui expor as nossas ideias, vai se contrapor de maneira bastante respeitosa, tanto entre nós, mas principalmente, e de minha parte posso dizer, com respeito ao eleitor que quer ouvir as ideias de cada uma. E queria dizer que é uma alegria estar aqui num debate entre duas mulheres candidatas. Pela primeira vez, Pernambuco elegeu uma senadora da República e, pela primeira vez, Pernambuco, obrigatoriamente, vai ter uma mulher. E essa é uma grande responsabilidade que nós temos, de abrir portas para o futuro. Queria agradecer também por estarmos aqui sentados. Estou no 6º mês de gravidez e a produção colocou uma cadeira para a gente poder debater sentado. Muito obrigada a todos vocês. Boa sorte, candidata, também. Muito obrigado, candidata Marília Reis. A candidata Raquel Lira tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Bom dia, candidata Raquel. Bom dia, Aldo, ouvintes da CBN, da rede de rádios, gente que está em casa, no trabalho, no carro, ouvindo, num momento importante da nossa história, falar sobre o futuro de Pernambuco. Eu quero cumprimentar a FIEP pela iniciativa, a todos os que estão aqui. Para quem não está aqui, está nos ouvindo, temos um auditório lotado na FIEP. Quero cumprimentar a candidata Marília. Que bom que você está bem, a sua saúde, a sua bebê, que estão aqui. Passou mal ontem, mas hoje conseguiu estar aqui. E é um momento muito importante de a gente poder fazer o debate sobre o futuro do nosso Estado no pior momento da nossa história. O legado do governo Paulo Câmara é o legado de um governo que deixou Pernambuco no desemprego, no desalento, na pobreza. Eu andei Pernambuco inteiro, na casa das pessoas, muitas vezes não se sabe qual a comida que vai servir na próxima refeição. São cerca de 2 milhões de pessoas que passam fome no nosso Estado. A gente tem o Estado com o 2º maior número de desempregados do Brasil. É o Estado que, por outro lado, cobra a maior carga tributária do Nordeste brasileiro. Para quem quer gerar emprego é ruim, não tem vaga de trabalho para quem busca por uma oportunidade e esperança. Como fazer Pernambuco mudar? É esse o desafio que a gente tem aqui pela frente durante esse 2º turno. E daí a importância de a gente ter um debate como esse, em que vai haver comparação de história, de trajetórias, de biografia, de propostas. Eu sou Raquel Lira. Eu fui prefeita de Caruaru por 2 vezes, 2 vezes deputada estadual. E estou me propondo aqui, junto com Priscila Krause, minha vice-governadora, a transformar o nosso Estado cuidando de gente. Não dá para falar de mudança se está, como a outra candidata está, no palanque de Paulo Câmara. Nós estamos propondo aqui uma mudança verdadeira. Eu sou Raquel Lira, meu número é 45. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Muito obrigado à candidata Raquel, muito obrigado à candidata Marília. Vamos evitar manifestações, que a gente está transmitindo esse debate para todo o estado de Pernambuco através das emissoras de rádio. Agora, os empresários farão 2 perguntas para cada candidata sobre as propostas relacionadas à política industrial. Cada pergunta deverá ser feita em até 1 minuto e a candidata terá até 2 minutos para a resposta. Na sequência, a candidata opositora terá até 1 minuto para comentar. E, em seguida, a candidata que respondeu à pergunta inicial terá até 30 segundos para os comentários finais. Vamos à primeira pergunta para a candidata Marília Reis. Meu nome é Rafael Coelho, eu sou de Petrolina, sou do setor curtidor e sou vice-presidente da FIEP. Em Petrolina, o rio praticamente derrama suas águas na cidade
e nem assim a Compesa consegue atender decentemente a cidade. A maior obra hídrica do estado de Pernambuco hoje, realizada pelo estado, é a adutora do Agreste. Ela foi projetada para atender 68 municípios. A obra se iniciou há 8 anos. Agora ela consegue atender 10. É para atender 2 milhões de pessoas. Ou seja, é uma obra absolutamente prioritária. Como é que a senhora imagina fazer para concluir essas obras? Como é que a senhora imagina fazer para acertar a Compesa? A senhora tem 2 minutos a partir de agora. Muito obrigada pela pergunta, porque, de fato, é um dos grandes problemas que afligem Pernambuco. Além das obras paradas, Pernambuco se transformou, nos últimos 8 anos, um celeiro de obras paradas, justamente por isso que faço oposição há 8 anos a esse desgoverno que acontece em Pernambuco. Aliás, nunca votei em Paulo Câmara, diferente da minha adversária, que votou, fez campanha, inclusive na época em que seu pai era governador em exercício, que foi crucial para a eleição de Paulo Câmara naquela época, em 2014. Mas, em relação à gestão da Compesa, em primeiro lugar, é importante dizer que não dá para se falar em resolver o problema da falta de água, que não é específico de Petrolina. Cada lugar de Pernambuco tem uma especificidade em relação à dificuldade da água chegar até a torneira do pernambucano e da pernambucana, seja para os grandes investimentos, seja para cada casa que está precisando de água para ter dignidade no seu dia a dia. E essas grandes obras têm que ser feitas com parcerias. Nós temos, sim, os investimentos a ser feitos pela Compesa. Hoje a Compesa é uma empresa superavitária. Temos 6 bilhões para efetivar os investimentos, e esse dinheiro não vai ficar parado, vai ser priorizado nas principais obras que gerem o desenvolvimento, gerem a qualidade de vida. Mas nós vamos fazer as parcerias necessárias para, inclusive, beneficiar o sertão com o canal do Entre Montes, com a adutora do Agreste, né, que já está em curso, com a adutora do Cerro Azul, do Alto do Capibaribe, e todas as barragens, as 4 barragens que já deveriam ter sido concluídas e que devem ser integradas ao sistema de abastecimento do Agreste. Por isso que nós temos esse compromisso de ter um aliado no governo federal, que é o presidente Lula, para priorizar Pernambuco novamente, como já foi um dia. Vamos agora para a candidata Raquel Lira. Ela tem 1 minuto para comentar a resposta da candidata Marília Reis. A partir de agora. Falar sobre água em Pernambuco é falar sobre quem não tem água para beber, quem não tem água para tomar banho, quem não tem água para cozinhar, quem não tem água para lavar roupa. São 2 milhões de pessoas com o nosso estado que não têm acesso à água. Nós temos o pior rodízio do Brasil. Pessoas que têm acesso à água uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30, uma vez a cada 60, que é mesmo que não ter. A água precisa ser prioridade de um governante. E não adianta fazer discurso nem terceirizar a responsabilidade. A adutora do Agreste já deveria estar pronta. E falta a capacidade de liderança e de gestão ao governador Paulo Câmara, que não teve a capacidade de tirar obras do papel. Para fazer sonhos se realizar, precisa de muito trabalho. Precisa ser obstinado e determinado. Eu fui a prefeita que mudou e transformou a realidade da minha cidade de Caruaru, quando fui 2 vezes, tive a oportunidade de trabalhar na segurança, de entregar mais habitação, de entregar educação. E eu sei o que eu precisei fazer para tirar sonho de papel. Nós vamos trabalhar para garantir que a água esteja na torneira da casa do nosso povo. Muito obrigado. A candidata Marília Reis tem 30 segundos para comentar essa fala. A Reis, há mais de 20 anos, deixou Pernambuco 100% eletrificado. E, mesmo assim, ele conseguiu chegar a esse objetivo, mesmo com um presidente adversário. Mas conseguiu fazer isso porque tinha articulação nacional, porque era respeitado. E respeito nós adquirimos durante a minha trajetória no Congresso Nacional, em que adquiri toda a capacidade de fazer as articulações necessárias, e vamos fazer, e vamos resolver o problema da água de Pernambuco, fazendo a água chegar na torneira de todos os pernambucanos. Muito obrigado, candidata. Vamos agora para a segunda pergunta, agora para a candidata Raquel Lira. Bom dia, candidatas. Eu me chamo Bruno Veloso, eu sou diretor do Sindicato de Produtos de Cimento e também estou diretor administrativo da FIEP. A qualificação profissional é um dos principais entraves para o empregador, que muitas vezes não encontra um profissional habilitado
para exercer determinadas funções. Segundo dados do Mapa do Trabalho, publicado pela Confederação Nacional da Indústria, o Estado pernambucano precisa capacitar 250 mil trabalhadores em ocupações industriais em 2025. Muitos deles necessitam dessa capacitação para ingressar no mercado de trabalho. Qual a sua proposta para qualificar essa mão de obra em nosso Estado? Candidata Raquel Lira tem 2 minutos para a sua resposta a partir de agora. Bruno, e a todos os que estão nos ouvindo, a questão do emprego é a principal preocupação do nosso Estado. Aliás, nós somos o Estado que precisa, como prioridade para a próxima governadora, superar a desigualdade, superar a pobreza. E a gente só faz isso gerando oportunidade. As pessoas não podem ver a oportunidade de emprego ali na sua frente e não ter condição de acessar a vaga no mercado de trabalho porque não tem qualificação. Faremos o maior programa de qualificação profissional da nossa história. A gente vai fazer no ensino médio, o ensino médio técnico e profissionalizante, junto com o Sistema S, junto com o Porto Digital. Eu fiz isso em Caruaru como prefeita. Conseguimos fazer a primeira parceria institucional da educação de jovens e de adultos com o Sistema S. É assim que a gente vai fazer em Pernambuco também. Qualificar profissionalmente os nossos jovens, garantir acesso a crédito e a consultoria especializada através do programa Bora Empreender e garantir requalificação profissional para as pessoas de 40, 50 anos que perderam o seu emprego e querem voltar ao cenário, seja de carteira assinada, seja através de empreendedorismo. Olha, a gente bateu recorde de emprego de carteira assinada em Caruaru dos últimos 20 anos, depois da pandemia, em dezembro de 21. Mas a gente não faz isso com discurso, a gente faz isso com ação, sabendo montar time, tendo capacidade de gestão, aliar para o projeto com o sonho, buscar dinheiro, fazer o dinheiro render e, com isso, fazer chegar na vida da nossa gente. Temos grandes oportunidades em Pernambuco todinho, no polo gesseiro do Araripe, no polo têxtil de Caruaru, no polo da fruticultura irrigada dos nossos sertões, na pecuária, na avicultura, na tecnologia da informação, nos serviços, na indústria, garantir maior eficiência através de política pública de verdade, aliada a quem gera emprego, para permitir que as pessoas possam construir os seus sonhos a partir do seu próprio trabalho. É assim que a gente vai fazer em Pernambuco. Candidata Marília Reis tem 1 minuto agora para comentar. Bem, os dados que eu tenho sobre Caruaru é que as vagas geradas foram praticamente as mesmas que o número de desligamento de trabalhadores, ou seja, o problema do desemprego não foi resolvido em Caruaru. Em Pernambuco, nós vamos qualificar os pernambucanos para aproveitarem as oportunidades geradas por empresas pernambucanas, porque Pernambuco vai deixar de estender tapete vermelho para quem vem de fora e tratar mal o empresário que é pernambucano e quem quer investir no nosso Estado. Agora, time, a gente monta. Time e união a gente sabe fazer. Agora, o seu time é o time de Bolsonaro, é a turma de Bolsonaro e uma boa parte da turma de Paulo Câmara também, que todo mundo sabe, o meio político sabe, que por debaixo do pano está lhe ajudando. E quem sabe foi até combinada aquela declaração dele de que iria subir no meu palanque, que nunca subiu, assim como foi combinada aquela declaração de Ricardo Teobaldo, que votaria em você e em Lula. A gente vai fazer porque a gente sabe como fazer as parcerias no Brasil e aqui no Estado com a iniciativa privada. Vamos agora com 30 segundos da candidata Raquel Lira. Eu quero conversar com você que está nos ouvindo. Olha, a candidata das fake news, mais uma vez, coloca aqui à mesa uma mentira. Sem a manifestação, Justiça por favor, gente. já mandou retirar postagens de fake news. Nós estamos num pior momento da história de Pernambuco. Não é hora para brincadeira nem para mentira. Pernambuco precisa ser respeitado, levado a sério. É por isso que eu sou candidata a governadora do nosso Estado. Fui prefeita que transformou, sim, a realidade do nosso município. E eu posso fazer isso em Pernambuco também. Pessoal, por gentileza, vamos evitar manifestações para que a gente possa ouvir as candidatas. Lembro que nós estamos transmitindo esse primeiro debate entre as candidatas, as postulantes, para todo o Estado de Pernambuco. Vamos para a terceira pergunta, agora para a candidata Marília Reis. Felipe Coelho, sou formado em Administração de Empresa, estou diretor da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A Federação das Indústrias é uma casa apolítica e apartidária, independente, de empresários e empreendedores altivos e guerreiros. Pernambuco é um estado pobre e importador. As linhas políticas adotadas pelas últimas gestões nos levaram a um desemprego que chegou a 13,6% da população.
e permanece na segunda pior posição do ranking de desocupação por estado. Segundo o levantamento da PNAD contínuo, o número é superior aos 9,3% da média nacional no segundo trimestre. Além disso, estamos parados ou em fase inicial de projetos como a transposição do São Francisco, o Arco Metropolitano e Transnordestina. Qual a sua proposta para voltar a gerar emprego e renda e destravar o desenvolvimento em nosso estado? Candidata Marília, 2 minutos. Felipe, eu queria conseguir responder a sua pergunta em 2 minutos, mas vou fazer o possível. Em primeiro lugar, nós vamos melhorar o ambiente de negócios que aqui em Pernambuco, nos últimos 8 anos, se tornou um dos piores do Brasil. Vamos adequar as condições do Estado para a desburocratização, para que o Estado não seja fiscalista e persiga aquele que quer investir em Pernambuco, aquele empresário que está ali doando sua vida para gerar emprego, para gerar renda, que muitas vezes, com um inadimplente, é tratado como sonegador, como bandido pelo Estado de Pernambuco, enquanto a segurança é abandonada. Então, nós vamos melhorar esse ambiente de negócio, melhorar o diálogo, a relação com os setores produtivos do nosso Estado, e vamos ter a articulação necessária, assim como nós fizemos com a bancada de Pernambuco, para garantir a execução do trecho da Transnordestina que liga Salgueiro a Suape. E, ainda assim, às custas de um nosso grande patrimônio ambiental, que é a ilha de Cocaia. Por isso que, apesar de estar hoje com o investimento privado, nós vamos fazer as articulações necessárias com o governo federal para que seja efetivada a Transnordestina, para que o arco metropolitano seja executado desde já o eixo sul, mas que o eixo norte respeite o meio ambiente e o projeto seja atualizado. Mas não se faz isso sozinho, porque Pernambuco não é uma ilha. Se faz isso com articulação nacional e com parceria com o governo que se preocupe com o Nordeste, que se preocupe com a diminuição de desigualdade entre as regiões, que se preocupe com a política industrial e de desenvolvimento de uma região que foi abandonada por séculos no Brasil. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós sabemos o que é que precisa de infraestrutura e vamos investir também nas estradas, nas rodovias de Pernambuco e na aviação regional para facilitar o escoamento de produção e melhorar a infraestrutura para quem produz no nosso estado. Candidata Raquel Lira, tem 1 minuto. Vamos estabelecer a verdade. Caruaru teve um saldo positivo de emprego de carteira assinada em dezembro de 21, de mais de 5.200 vagas. Foi isso que eu fiz, fruto de trabalho, de atrair novos empreendimentos, de qualificar gente, de preparar a cidade através de um programa que a gente vai levar para Pernambuco, chamado Facilita Pernambuco. Reduzimos em Caruaru o tempo médio de abertura de empresas de 9 meses para 15 dias. Digitalizamos processos dentro da prefeitura. Vamos garantir em Pernambuco a redução da carga tributária, fazer com que setores da nossa indústria, das nossas vocações regionais econômicas, possam ser estimulados a partir de menos tributo e mais apoio de crédito, de infraestrutura. Não dá para acreditar numa candidata que promete, mas a estar ao lado de Paulo Câmara e fica negando esse apoio. O povo que está dizendo, está nas jornais, o PSB que declarou apoio, Paulo Câmara também, não fui eu. 30 segundos para a candidata Marília Reis. Raquel, você está falando mais de Paulo Câmara do que Danilo Cabral no primeiro turno. Aqui, todo mundo sabe que eu sou contra Paulo Câmara, que eu sou oposição a Paulo Câmara. Mas basta sair do aeroporto de Caruaru e passar pela João Soares Machado para ver o abandono em que você deixou a cidade. O Distrito Industrial está com a infraestrutura viária terrível. Você nunca conseguiu o balizamento noturno de Caruaru, levar voos importantes para a cidade, uma cidade com tanto potencial. Então, aqui a gente está para falar a verdade, sim. Muito bem, vamos agora para a 4ª pergunta para a candidata Raquel Lira. Bom dia a todos. Sou José Antônio de Lucas Simão, pertenço ao Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pernambuco e estou como segundo vice-presidente desta casa. Raquel, minha pergunta era no sentido exatamente do ambiente de negócios. Nós amarguramos o último lugar neste item. E eu queria desdobrar, além disso, no item que nos é muito caro, que se chama o déficit habitacional do Estado. Nós temos hoje à beira de 300 mil habitações de déficit, 70 mil só em Recife. Então, caso eleita governadora, quais são suas propostas para a melhoria do ambiente de negócio, efetivamente, seguindo nossa política industrial, e para
um programa de habitação de interesse social que zere de uma vez esse nosso karma, que é a habitação. A senhora tem 2 minutos. Zé Antônio, eu quero conversar com Lu, que mora lá na Palafita, na comunidade do Bode. 30 mil pessoas no Recife moram em palafitas. A gente tem mais de 50 mil famílias que moram em área de risco do nosso estado. Ao mesmo tempo, a gente tem 10 mil unidades habitacionais que são construídas, estão sendo, mas com obras paralisadas, algumas inconclusas, sob a responsabilidade do governo de Pernambuco, que não consegue ser concluída enquanto tem 80 milhões de reais em caixa. Por isso que eu digo que não é o presidente da República que vai terminar esses habitacionais, é a governadora de Pernambuco que vai terminar. Tem que ter capacidade de fazer. Entreguei, como prefeita de Caruaru, 4.500 habitações durante 5 anos. Foi mais do que o governo Paulo Câmara entregou em 8 anos. E olha só, para estabelecer a verdade, mais uma vez, o Distrito Industrial está recebendo um investimento ali no Alto do Moura de cerca de 15 milhões de reais em obras viárias. Elas estão em execução. E o aeroporto de Caruaru, ele é do governo de Pernambuco. Tinha um convênio com a prefeitura de Caruaru, que foi suspenso, não foi renovado em dezembro de 2016. Eu assumi em dezembro de 2017. Trabalhei e tentei muito tomar para mim a responsabilidade, como fiz com a segurança pública, da questão do aeroporto, mas o governo do estado não deixou. Como governadora, eu vou resolver o problema do aeroporto de Caruaru, como vou resolver o de Serra Talhada, como vou resolver o de Fernando de Noronha, como vou trabalhar pela possibilidade da conclusão daqui da obra da Transnordestina, de obras que são inacabadas, e vou construir casa, pelo menos 50 mil habitações, oportunidade de gerar emprego para a nossa gente, ao mesmo tempo em que a gente vai dar um lar digno para o cidadão e cidadã. Não é chegar no Jardim Monte Verde ou em qualquer outro lugar, tirar um retrato e sumir para dizer que está preocupado com aquele povo. Não, é fazer diferença, porque fazer discurso é muito fácil, difícil é ser a mudança de verdade. Candidata Marília tem 1 minuto para falar. Raquel, seu discurso sobre o aeroporto, sobre essas questões, estão bem parecidos com o discurso de Paulo Câmara, quando coloca a culpa no governo federal do que não fez em Pernambuco. Se quiser, dá para fazer. Em Serra Talhada, o prefeito era oposição ferrenha a Paulo Câmara. O aeroporto saiu, você pega avião à noite, tem 2 voos diários, no mínimo 1, a depender do dia da semana. Então, dá para ser feito. Agora, de habitação, eu entendo. O lado em que eu estou, que diferente do seu, é o lado que defende o trabalhador, o povo pobre, sempre falou em habitação, foi quem primeiro se preocupou com a habitação popular. Das palafitas, Jardim Monte Verde, eu entendo. Você passou a conhecer agora, que foi candidata a governadora. Há anos que trabalho com as áreas conurbadas. Há anos que trabalho cobrando, fiscalizando que a habitação aconteça, que as palafitas saiam de onde estão e que haja uma política efetiva de convivência com as áreas de morro. Raquel Lira, 30 segundos. Só me responda, candidata, quantos reais de emenda parlamentar você mandou para as encostas e morros da região metropolitana do Recife? O seu candidato a vice-governador era o secretário das Estradas de Pernambuco, que deixou Pernambuco, Sebastião Oliveira, como as piores estradas do Brasil. É isso que empaca o nosso crescimento, que impede as pessoas o direito de ir e vir, que atrapalha a nossa segurança, que não deixa as pessoas ter acesso à ambulância. A gente vai transformar essa realidade, mas não é com discurso, não, é com ação. Eu já fiz em Caruaru e eu vou fazer em Pernambuco também. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco. Nós vamos a um rápido intervalo para a formação de rede em todo o estado de Pernambuco. Voltaremos em 5 minutos. Raquel Lira, Marília Reis, debate CBN-FIEP. CBN, eleições 2022. Apresentação: Aldo Vilela. Estamos de volta com o debate entre as candidatas Marília Reis e Raquel Lira, promovido pela FIEP em parceria com a CBN para todo o estado de Pernambuco. Nesta rodada, as perguntas são entre as candidatas. Cada candidata fará 2 perguntas e temas livres. O tempo de pergunta, réplica e tréplica são os mesmos da rodada anterior. Vamos iniciar com a candidata Raquel Lira perguntando. A senhora tem 1 minuto para a pergunta, candidata Raquel Lira. Candidata, Pernambuco tem muitos problemas que o governo Paulo Câmara não se preocupa em resolver. Aliás, muito do legado de Paulo é deixar Pernambuco no desalento, na desesperança, no desemprego, na fome, na miséria, como a capital da desigualdade do Brasil, a região metropolitana do Recife. O seu plano de governo, eu li.
em 2 minutos. Ele tem 12 páginas, contando com a capa e a contracapa. Como apresentar as soluções para o Estado de Pernambuco? É porque você não quer debater os problemas ou porque você não sabe as soluções? A senhora tem 2 minutos para a resposta, Marília Reis. Raquel, em primeiro lugar, é importante que a gente ressalte as semelhanças que você tem com Paulo Câmara. Uma delas é a falta de diálogo. Quem é de Caruaru, seja do empresário ao professor, ao ambulante, sabe a dificuldade que você tem de dialogar com as pessoas, de construir em conjunto. O plano de governo que a gente apresenta é uma intenção inicial. Depois a gente vai construindo. Inclusive o próprio governo tem metas a serem cumpridas, mas que ao longo do processo precisa ser construído em conjunto. Nós temos uma ampla aliança agora que envolve, inclusive, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL. Estamos analisando as propostas que eles nos trouxeram. O plano de governo é construído nas ruas. Eu, mesmo no Estado, já chegando no final do segundo trimestre de gestação, em muitos dias eu ia a 6, 7 municípios, conversava com as pessoas, e não faço isso de um ano para cá, não, como você fez com Anderson Ferreira, o candidato de Bolsonaro. Quando eu dou Pernambuco inteiro discutindo o seu plano de governo, foi construído assim, com o candidato de Bolsonaro. Meu plano de governo foi construído ao longo de mais de 5 anos, andando Pernambuco, com esse projeto de liderar uma mudança no Estado, mas uma mudança aliada ao presidente Lula. Você está aliada à turma de Bolsonaro. Seu plano de governo, que não sei quantas páginas tem, foi construído junto com o candidato de Bolsonaro. Mas você não tem coragem de assumir, porque quer ganhar voto de todos os lados. Quer ser a Diana do pastoril. Ganhar voto de Lula, ganhar voto de Bolsonaro, e assim, sem falar a verdade para o povo de Pernambuco. Numa situação séria que o Brasil está vivendo, a gente tem que se posicionar. E Pernambuco sabe que eu sou oposição ao PSB. Agora, você, repito, fala muito mais sobre Paulo Câmara do que Danilo Cabral. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto. Bem, para quem está nos ouvindo, para quem está aqui junto com a gente, sabe que o plano de governo deve ser a Bíblia, o manual, para a gente começar a governar, Priscila, a partir do primeiro dia. É coisa séria. Eu fiz assim em Caruaru. Ouvi especialistas, mas ouvi, sobretudo, o povo. Conversei com vários setores da nossa economia, muitos dos que estão aqui, para poder fazer Pernambuco sair do lugar em que se encontra, de desalento, de desesperança. Tem que ter capacidade de trabalho, tem que ter capacidade de ouvir as pessoas, construir um projeto e tirar esse projeto do papel. Não é com discurso que se faz mudança. Não é aliado ao governo Paulo Câmara que se faz mudança, nem negando isso. É a briga de mentirinha que aconteceu com seu primo em 2020, que reclamou tanto de fake news e continua aqui pregando mentira e fake news. Olha, Pernambuco precisa ser respeitado. O cidadão e a cidadã querem saber como é que eles vão conseguir ter emprego, comida na mesa. É isso que eu vou fazer em Pernambuco, com um plano de governo construído aqui, está na minha mão. A candidata Marília tem 30 segundos. Raquel, sua campanha que dispara fake news, inclusive por disparos por números internacionais, sobre minha moral, minha religião, desde o início, desde a segunda-feira, quando você ainda estava recolhida. Infelizmente, sua equipe de campanha tem feito isso. Mas a gente está aqui para discutir Pernambuco. E não dá para liderar uma mudança em Pernambuco sem ter lado, sem ter posição política. Pernambuco precisa de uma líder e não de um gerente. Paulo Câmara foi gerente e deu no que deu. Não dá para a gente repetir o mesmo erro. Candidata Marília Reis agora faz a pergunta, a senhora tem 1 minuto. Raquel, eu venho alertando que, na situação em que o Brasil se encontra, é uma grande responsabilidade histórica a pessoa não se posicionar, seja ela um cidadão, seja uma liderança política. Bolsonaro, essa semana, fez declarações se declarando praticamente pedófilo. Você é mãe, você é mulher. Toda mulher que já teve 14, 15 anos já sabe o que é ter um olhar de um homem mais velho lhe olhando com um olhar de pedófilo. Você não se pronunciou. A gente está vivendo um momento em que tem que haver posição política, inclusive para apontar qual é o futuro de Pernambuco, qual é o futuro que a gente quer para o Estado, qual é o futuro que a gente quer para o Brasil. Por que é que você não assume que é a candidata de Bolsonaro em Pernambuco? Candidata Raquel Lira, 2 minutos.
Eu sempre digo que fale por mim, mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes. Eu fui secretária de Criança e Juventude do governo Paulo Câmara. Não foi fazendo discurso que a gente criou um programa de combate à exploração infantil, de trabalho sexual. Criamos o programa Atenção Redobrada. Quando prefeita de Caruaru, a gente, quando secretária, me permitam dizer, fizemos fortalecimento dos conselhos tutelares, fazendo formação, distribuindo equipamento, garantindo o seu fortalecimento. Fui prefeita de Caruaru e levei esta experiência para lá. O cuidado com criança e com juventude. Fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para o assunto de criança e juventude. Investimos na assistência social, no cuidado com criança e juventude, criando espaço de acolhimento em creche, criando trabalho de qualificação dos nossos conselhos, ampliando os conselhos tutelares. Investimento, quando o Brasil inteiro diminuiu o investimento na assistência social, eu ampliei investimento, porque política pública de verdade se faz com orçamento e com ação na prática. Olha, é inadmissível qualquer fala que trate de exploração infantil. Inadmissível. Eu jamais serei conivente com isso. Mas, repito, não vou declarar o meu voto para presidente da República, nem vou fazer campanha para presidente da República, porque Pernambuco vive o pior momento da sua história, sim, e não é o presidente da República que vai resolver o teto da restauração. Ter capacidade, como tive, como prefeita de minha cidade, passando por 2 presidentes, de trazer dinheiro para lá. Agora, o que a gente precisa mesmo em Pernambuco é unir o nosso Estado. Eu quero ser a governadora de todos os pernambucanos, dos agrestes, dos sertões, para entregar cisterna numa casa, para entregar uma casa nova, para fazer qualificação profissional. Eu nunca perguntei em quem a pessoa tinha votado. É assim que eu acredito que se faz política. Foi assim que aprendi a lutar pela democracia. É assim que eu vou fazer em Pernambuco também. Candidata Marília, 1 minuto. Raquel, seu período como secretária foi um período de terror no governo do Estado, principalmente em se tratando da FUNASE. Eu queria que você olhasse olho no olho da mãe de Yuri, que foi esquartejado. Foi entregue à FUNASE inteiro e foi devolvido esquartejado. Do rapaz que teve a cabeça decapitada e jogaram futebol com a cabeça dele durante a sua gestão. Tanto é que você foi demitida da secretaria. É preciso, sim, ter posição política. Você sequer teve a coragem de falar o nome de Bolsonaro. Você sequer teve a coragem de falar o nome de Bolsonaro quando criticou a fala pedófila do ex-presidente. Então, tem que haver posição, sim. E todo mundo sabe que os recursos que você recebeu em Caruaru, você não foi lá atrás conseguir, não. Recebeu de deputados que, inclusive, mesmo sendo oposição a você, eram comprometidos com o povo de Caruaru. 30 segundos para a candidata Raquel Lira. Gente, eu estou perplexa. Sinceramente. Olha só, eu fui secretária de Criança e Juventude do governo de Eduardo Campos com muita honra, aprendi muito. Mas eu quero dizer a você que eu não consegui assumir a presidência da FUNASE, que estava ocupada politicamente pela ex-presidente Ana Célia Cabral, que lhe apoia, prima de Danilo Cabral. Olha, eu nunca disse isso publicamente, mas eu entreguei a minha carta de demissão ao governador Eduardo Campos, uma vez que ele chegou em Caruaru, porque eu não estava conseguindo assumir a presidência da FUNASE. Vamos agora para a terceira pergunta. Tema livre, candidata Raquel Lira. A senhora tem 1 minuto para a pergunta. Por gentileza. Eu quero falar sobre segurança pública. Pernambuco, infelizmente, é um dos 5 estados mais violentos do Brasil. A gente tem, hoje, o maior indicador de mortes por 100 mil habitantes do Brasil. O Brasil até diminuiu a criminalidade nesse último ano, mas Pernambuco aumentou. O Pacto pela Vida morreu. Eu quero saber da candidata Marília que, apesar disso tudo, existem 80 milhões em reais em caixa do Fundo Estadual de Segurança Pública, que podia estar sendo utilizado para investimento em inteligência, na qualificação dos policiais, mas nada disso foi feito. Na sua visão, onde errou o governador Paulo Câmara, que te apoia? A senhora tem 2 minutos. Ela fala tanto em Paulo Câmara que cometeu um ato falho, viu, gente? Vocês que estão nos assistindo. Ela disse que foi secretária de Paulo Câmara. Eu até nem corrigi, deixei falar na primeira parte das suas colocações. Mas eu quero dizer que nós vamos mudar o modelo da segurança pública aqui em Pernambuco. Paulo Câmara, que desmantelou o Pacto pela Vida e que, por isso, eu sabia que isso ia acontecer, porque um gerente
não dá certo para governar Pernambuco. Por isso que, desde a primeira eleição de Paulo Câmara, que fui contra o desgovernador. Então, não adianta. Quem botou Paulo Câmara lá, Raquel, foi você. Você que apoiou, você fez campanha. Eu não fiz campanha para Paulo Câmara, não. Nunca. Essa culpa eu não carrego. Mas nós vamos mudar o sistema de segurança pública. Inclusive a própria SDS, que consome bastante recursos em burocracia, nas áreas meio, em vez desse recurso chegar até a ponta. Os comandos da Polícia Militar, a polícia, o chefe da Polícia Civil, a Polícia Científica vão responder diretamente à governadora, porque precisa ter liderança. Pessoas não são números, pessoas não são estatísticas. Mais uma semelhança entre você e Paulo Câmara, que trata pessoas, Estado, problemas como números, estatísticas. A gente vai tratar com liderança, com capacidade de diálogo, de resolução de problemas e priorização. Nós vamos criar núcleos de segurança comunitária, nós vamos fazer parcerias com as guardas municipais para enviar os recursos e equipamentos para que os municípios sejam parceiros no combate à violência e vamos ter um combate firme contra o crime organizado. E é importante dizer, gente, que ela fala tanto que eu sou candidata de Paulo Câmara, isso está cansando vocês, tenho certeza, tanto quanto está me cansando. Dos prefeitos de Paulo Câmara, inclusive, ele assinam um convênio de manhã, de tarde, estão declarando apoio a Raquel. Mais da metade já foram para ela. Vamos agora com a candidata Raquel Lira, que tem 1 minuto. Bem, lamentável. Candidata, eu não consigo nem desmentir tudo que ela está falando, de tanta mentira por minuto que é colocada. Candidata das fake news. A Justiça já mandou tirar do ar, inclusive, postagem feita pela coordenação de campanha dela, paga com dinheiro do fundo eleitoral. A gente vai tratar da segurança pública como eu fiz em Caruaru. Chamei a responsabilidade para mim, quando muitos diziam que isso não era um papel de um prefeito. Eu fui delegada da Polícia Federal, sou procuradora do Estado de Pernambuco, e disse que aquilo que diz respeito ao povo de Caruaru dizia respeito à prefeita da nossa cidade. Não é cruzar os braços, não é fazer discurso, não é fazer de conta, como faz a candidata adversária aqui. A gente reduziu em Caruaru, unindo da Guarda Municipal à Polícia Federal, Judiciário e Ministério Público, trabalhando prevenção social, os homicídios, reduzimos o homicídio em 50%, reduzimos o crime de roubo em 70%. E só corrigindo, eu fui secretária do governo Eduardo Campos, com muita honra. 30 segundos para a senhora. A violência em Caruaru diminuiu um pouco por conta do Biesp, que foi para lá. É importante que a gente diga a verdade. Diferente da nossa adversária, que pinta Caruaru como se, durante a gestão dela, que já recebeu muitos projetos prontos, com dinheiro em caixa, tivesse transformado Caruaru numa Suíça. Caruaru está numa situação muito difícil. Quem conhece Caruaru, sem dúvida alguma, não vota em Raquel Lira. Vamos agora para a quarta pergunta, tema livre. A candidata Marília Reis tem 1 minuto para a pergunta. Candidata Raquel, nós temos várias questões de obras paradas no governo do Estado, muitas delas atinentes a parcerias que não foram feitas com o governo federal, por dificuldade de diálogo de Paulo Câmara, por sempre estar culpando alguém, como você fez agora com a questão do aeroporto de Caruaru. Como é que você pretende concluir as 4 barragens da Mata Sul, as obras de abastecimento de água, as grandes obras de abastecimento de água, resolver a problemática da Transnordestina e tantas outras questões, o arco metropolitano, e tantas outras questões que nós temos para resolver em Pernambuco com o seu candidato a presidente, Bolsonaro, que não prioriza o Nordeste, que não gosta de nordestino, que não acha importante o desenvolvimento do nosso Estado de Pernambuco e do povo e o bem-estar do povo do Nordeste de uma maneira geral. Candidata Raquel Lira, 2 minutos. Bem, numa coisa a gente concorda. O governo Paulo Câmara deixou Pernambuco um canteiro de obras inacabadas, mas não se enganem. O governador Paulo Câmara declarou apoio à candidata Marília Reis neste segundo turno e disse que ela não pode fugir, por mais que ela tente aqui o tempo inteiro falar o contrário. O fato é que, para tirar a obra do papel, para sonhar junto com a população, transformar o sonho em projeto, transformar o projeto em realidade, carece de muita capacidade de trabalho. Eu me preparei para cada passo que dei na minha vida. Por concurso público, ainda na faculdade, passei para advogada do Banco do Nordeste.
Por concurso público, fui delegada da Polícia Federal. Trabalhei na Superintendência do Rio de Janeiro, trabalhei na Superintendência de Pernambuco. Por concurso público, sou procuradora do Estado de Pernambuco. Fui eleita com muita honra pelo meu povo de Pernambuco, 2 vezes deputada estadual. Fui secretária de Criança e Juventude. Mas o que me ensinou mesmo foi ser prefeita da minha cidade, como eu mudar a vida das pessoas para melhor. Fui prefeita, eleita e reeleita com quase 70% dos votos. Que fale por mim, o meu povo de Caruaru, que sabe do meu trabalho. A gente conseguiu tirar obras do papel, conseguiu transformar sonho em realidade. A gente vai fazer isso em Pernambuco também. Vamos concluir a obra da Transnordestina, fazer a parceria necessária para a obra da Transnordestina, concluir as 4 barragens, sim, 50 milhões num, 100 milhões no outra. A gente fez obras de canais em Caruaru que há 30 anos não se construíam. Quando houve chuvas, chama a Universidade Federal, traz arquiteto e engenheiro, faz projeto, capta recurso e faz a obra que virou realidade na vida do povo. Foi assim que a gente entregou as habitações também. Dá para fazer em Pernambuco, mas a gente só faz se não tiver acordo, se não tiver panelinha, se não tiver faz de conta. Tem que ser mudança de verdade, para além do discurso, a prática. Eu estou com Priscila Krause, a deputada estadual que denunciou os desvios, superfaturamento, a corrupção desse governo de Paulo Câmara. E é com ela que eu vou governar Pernambuco. Com quem você vai governar, se for possível ser candidata, ser governadora? Candidata Marília, 1 minuto. Bem, ela não respondeu como é que vai dar andamento às grandes obras com um presidente que é o candidato dela, que não gosta do Nordeste, que não prioriza Pernambuco. A gente ainda está esperando essa resposta. Por isso que não dá para achar que Pernambuco é uma ilha, que a gente resolve tudo sozinha, que tanto faz, porque existem 2 projetos de país diferentes. E quero dizer que o que ela conseguiu para a habitação foi com, na época, o ministro de Temer, que é presidente do partido dela. Até porque, em 2014, ela estava com Paulo Câmara, fez campanha para Paulo Câmara, com todo respeito, João. O pai dela, João Lira, era governador na época, foi o maior apoiador de Paulo Câmara. Em 2018, estava com a turma de Temer aqui em Pernambuco e, por isso, conseguiu esses recursos. Mas Bolsonaro não vai liberar R$1 para Pernambuco, por isso que eu estou com o presidente Lula. A candidata Raquel Lira tem 30 segundos para comentar. O fato é que, para a conclusão dessas mais de 400 obras inacabadas, que o próprio Tribunal de Contas do Estado indica, há pelo menos mais de 400 milhões de reais em caixa que precisam ser realizados para virar obra na vida do povo. Isso não faz com discurso, não faz com o presidente da República, mas se não tiver capacidade de trabalho. Olha, Pernambuco está cansado de um grupo que não entrega mais resultado, que se encastelou e faz de tudo pelo poder. Aqui está mais uma demonstração. O jurídico da candidata Marília Reis solicitou o direito de resposta sobre o assunto fake news. O direito foi atendido pela comissão. A senhora tem 30 segundos para falar sobre o tema. Raquel, candidata fake news é você. Até porque seu presidente também é o presidente das fake news. Estão sendo disparadas diariamente. Meu jurídico não para de trabalhar contra as fake news que são disparadas pela sua campanha. E você inventa que tem coordenador de minha campanha disso, daquilo, coordenador que eu nem sei quem é. Não são pessoas ligadas a mim. As pessoas publicam o que quiserem. Agora, aqui, a gente está para falar a verdade. E qual é a sua verdade? Quem é seu candidato a presidente? Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo, 2 minutos, formação de rede para voltar com o terceiro bloco do debate. Por gentileza, vamos respeitar o tempo. CBN Eleições 2022. Apresentação Aldo Vilela. Estamos de volta com o debate entre as candidatas Marília Reis e Raquel Lira para todo o estado de Pernambuco, parceria FIEP Rádio CBN. Nesta rodada, as perguntas entre as candidatas com temas de interesse da indústria do estado que serão selecionados mediante sorteio. Cada candidata fará 2 perguntas. O tempo da pergunta, réplica e tréplica são os mesmos das rodadas anteriores. Iniciamos com a candidata Marília Reis. Vou fazer o sorteio aqui, candidata, por gentileza, para a senhora perguntar. Tema que a senhora vai perguntar: educação. A senhora tem 1 minuto para fazer a pergunta à candidata Raquel Lira. Por gentileza, candidata Marília Reis. Microfone aqui, por favor. Vamos ver aqui, por gentileza. Tá ok? Opa, por favor. Vou voltar o tempo, por favor. Zera aí o cronômetro, 1 minuto, por favor. Raquel, queria
lhe fazer uma pergunta que várias pessoas de Caruaru sabem, que em 2017, ainda no seu primeiro ano como prefeita de Caruaru, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar irregularidades na compra de merenda escolar. E, além disso, durante a pandemia, nós recebemos diversas matérias, inclusive da imprensa, de que os alunos não recebiam quantidade suficiente do kit de merenda. Mãe que tinha 2 filhos recebia um kit de merenda, e isso porque demoraram mais de 2 meses com fome, sem o kit de merenda, enquanto estavam sem ir à sala de aula. Queria que você explicasse melhor o que aconteceu. 2 minutos, Raquel Lira. Eu quero conversar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, as que estão em casa, no trabalho. Em Caruaru, eu sempre disse que o desafio é um só: transformar Caruaru pela educação. Não há uma nação que se faça grande, que consiga crescer e se desenvolver, se não for a partir da educação. E a gente fez o maior investimento da nossa história. Saímos de 5 mil vagas de creche e educação infantil para mais de 10 mil vagas de creche e educação infantil. Saímos de um salário de um professor contratado de R$ 700 para pagar R$ 3.800. A gente trabalhou fortemente para a modificação da merenda escolar, comprando da agricultura familiar, garantindo aquelas crianças que muitas vezes não têm a comida em casa, comer xerém com galinha, macaxeira com charque, acompanhamento nutricional. Eu coloquei a saúde dentro da escola, com vacinação, com oculista, entrega do óculos, dentista, ampliamos a rede de educação integral. Olha, a candidata aqui, que ganhou até um direito de resposta, mas eu estou com o nome aqui do coordenador da sua militância. A gente conseguiu ganhar 10 ações contra a campanha dela, por conta de fake news. Ela não ganhou nenhuma contra a gente. O José Mateus Soares, é coordenador da militância dela e pago com fundo eleitoral. Foi ele que teve uma liminar da justiça para retirar a fake news. Então, olha só, até a gente respondeu a alguns pronunciamentos de Ministério Público Federal, todas as ações julgadas improcedentes. A última delas ontem, sobre o Fundef, porque a gente trabalha com transparência. Somos campeões de transparências com cidade acima de 100 mil habitantes em Pernambuco, pelo Tribunal de Contas do Estado. Recebemos prêmio da SUDENE, prêmio do Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, por poder trabalhar com transparência e eficiência do gasto público, mudando a realidade da educação de Caruaru. 1 minuto, Marília Reis. Raquel, das creches que você entregou, pouco mais de 5 mil, 3 mil, aliás, das vagas que você entregou, pouco mais de 5 mil, cerca de 3 mil já estavam encaminhadas pela gestão anterior. Você tinha prometido 8 mil. Ou seja, você gosta de prometer e não cumprir. Com certeza, se por acaso tivesse a chance de ser governadora de Pernambuco, era isso que ia acontecer. Mas você não falou sobre as crianças que ficaram sem receber merenda durante a pandemia, com muitos pais, muitas mães desempregados, desesperados sem dar o que comer a seus filhos, e passaram mais de 60 dias para receber os kits de merenda com baixo valor nutricional. Inclusive, essa compra da agricultura familiar tinha começado já antes do seu governo também, e pela gestão anterior. Mas essas crianças ficaram sem receber merenda. Quando receberam, era metade do que deveriam, um kit para dividir entre 2 crianças. Fale a verdade, Raquel. É importante que a gente seja sincero com o povo de Pernambuco. Raquel Lira, 30 segundos. É a típica fala de quem ouviu o galo cantar, não sabe exatamente onde, fica quem alguém que nunca me telefonou para saber se eu estava precisando de ajuda. A gente entregou alimentação, cesta básica, cartão alimentação, melhoramos a merenda, garantimos 5 refeições por dia para as nossas crianças que estão em creche, ainda qualificação profissional para as mães em creche. A gente vai construir 60 mil vagas de creche em Pernambuco. Nós vamos ampliar a rede de educação integral para o ensino fundamental 2. Vamos garantir, sim, merenda de qualidade, vamos colocar a saúde dentro da escola, alinhar o ensino médio ao ensino técnico. É assim que a gente transforma, não com discurso. Nós não vamos. Fake news. Muito obrigado, candidata. Nós vamos agora ao segundo tema. Candidata Raquel Lira, a senhora está solicitando direito de resposta, vai para a comissão. Ok, tem o direito de resposta que foi cedido à candidata Raquel Lira. Ao final do bloco, ela vai responder. Atenção para esse tema. A candidata Raquel Lira vai perguntar a Marília Reis. Emprego. Tema emprego. Candidata Raquel Lira, a senhora tem 1 minuto. Bem, esse é o tema da vez em Pernambuco. Nós somos campeões de desigualdade. Se tudo permanece como está, daqui a 12 meses,
Pernambuco é o estado mais pobre do Brasil. E a pobreza, ela tem um rosto. Ela é um rosto de uma mulher que mora na periferia, que ela mora nas zonas rurais, que ela não sabe a comida que vai dar para o seu filho na próxima refeição. A gente conseguiu bater recorde de geração de emprego de carteira assinada em Caruaru dos últimos 20 anos. Isso não se faz com discurso, se faz com capacidade de liderança, de montar time. O legado do governo Paulo Câmara, aliado da candidata adversária, é um legado de desalento, do Estado ruim para quem gera emprego e, pior ainda, para quem vai buscar uma vaga no mercado de trabalho. Como superar isso, aliado ao governador Paulo Câmara? Quem é que vai responder por isso no seu governo, Marília? 2 minutos para a senhora, Marília. Eu queria pedir à minha equipe que está acompanhando, que conte quantas vezes a candidata falou no nome de Paulo Câmara. Antes eu estava dizendo que ela estava falando mais do que Danilo Cabral. Eu acho que está falando mais até do que a mulher de Paulo Câmara. Minha gente, eu nunca troquei 5 minutos de conversa com Paulo Câmara. Raquel ajudou Paulo Câmara a ser governador. Raquel foi colega dele como secretária, conhece Paulo Câmara. Paulo Câmara, ele diz o que ele quiser. Ele apoia quem ele quiser. Todo mundo sabe que eu sou oposição ao governo do Estado. Eu fiz oposição o tempo inteiro quando escolheram um gerente para ser governador de Pernambuco. Não aceitei isso desde o início. Nós temos aliados seus na plateia que sabem o quanto eu lutei para que a gente priorizasse a política. Não é o discurso, é a liderança política. É ser respeitado porque tem lado, porque tem posição. E isso eu tenho. E a questão do emprego em Pernambuco, nós vamos resolver com qualificação profissional, com melhoria do ambiente de negócios, com a desburocratização, com o governo do Estado tendo prazo para dar as licenças, as concessões necessárias, com o diálogo, a melhoria do serviço do CPRH e de outros órgãos que precisam ter um fomento maior, com a segurança jurídica que as empresas precisam ter para não ficar refém de mudança para lá, mudança para cá, e faz um acordo de incentivo, volta atrás porque tem crise, acaba a crise e essa cobrança continua. A gente vai acabar com isso nesse governo. O nosso governo, todos os empresários, os investidores vão ter confiança na governadora, porque quando a gente tem lado, a gente se faz respeitar. Isso eu faço no Congresso Nacional. Brasília não é um ambiente fácil, Raquel, e nos dá um horizonte muito grande para trazer muita coisa para Pernambuco. Raquel Lira, 1 minuto. Vocês já repararam como a candidata fala de quando eu fui secretária, de quando eu fui prefeita, mas não fala sobre ela mesma? Ela foi secretária de Emprego e Juventude do governo Geraldo Júlio, na Prefeitura do Recife. E, olha, quando ela foi secretária, diminuiu vaga de trabalho e emprego no mercado de carteira assinada no Recife. A gente não muda com discurso, a gente muda com ação. Não adianta querer colocar no meu colo o candidato Paulo Câmara, que está apoiando ela. Mas, olha, a gente quer unir Pernambuco. Tem que ter capacidade de diálogo para poder gerar emprego, transformar o ambiente de negócios, para poder baixar a carga tributária com coragem, para equilibrar as contas e garantir investimentos de verdade na infraestrutura, no acesso à água, no maior programa de qualificação profissional que nós vamos fazer em Pernambuco. Eu já fiz em Caruaru. Eu sei como fazer o primeiro passo. Não é uma carta de intenção, como ela disse que era o plano de governo dela, que muda a partir do primeiro dia, como a gente precisa fazer no nosso Estado. Candidata Marília, 30 segundos. Fui secretária e, inclusive, foi um dos motivos, depois que saí da secretaria, um dos vários, para o meu rompimento com o PSB, porque não priorizaram quem mais precisa. Mas fiz milagre ali naquela secretaria, sem R$1. Nós regularizamos a situação dos professores, mudamos a grade curricular, oferecemos cursos diferentes, nós encaminhamos diversas pessoas para vagas de trabalho, reformamos as escolas, tiramos a qualificação profissional do Recife do caos. Muito bem, vamos para mais um tema. A candidata Marília Reis agora vai perguntar sobre burocracia. Por gentileza, candidata, 1 minuto. Raquel, Pernambuco é um dos estados mais lentos no que se diz de concessão, de licenças, de alvarás, né, de várias questões que são necessárias para se abrir uma empresa. E também há
uma grande dificuldade de diálogo, de segurança jurídica por parte do empresariado, de quem está ali investindo sua vida, seu trabalho por Pernambuco. Eu queria saber quais são suas propostas para a desburocratização do nosso Estado, para a desburocratização do Estado de Pernambuco e melhoria das condições de negócios aqui no nosso Estado. Candidata Raquel Lira, a senhora tem 2 minutos. Pernambuco precisa voltar a crescer, mas precisa voltar a crescer sem deixar ninguém para trás. A gente vai trabalhar de maneira incansável para garantir a volta de oportunidades no nosso Estado. A gente vai melhorar o ambiente de negócios. Olha só, o resultado que Caruaru teve ao longo desses anos é que, neste ano, a gente ficou em 3º lugar no Brasil no índice de competitividade dos municípios, que é feito por uma instituição super renomada no país, chamada CLP. Ao contrário, Pernambuco está invertido. É dos piores estados do Brasil para fazer novos negócios. A gente, em Caruaru, reduziu o tempo médio de abertura de empresa através do Facilita Caruaru, de 9 meses para 15 dias. Nós vamos fazer isso também. A gente vai digitalizar licenciamento ambiental. Não será o conchavo político que vai ocupar um órgão tão importante de estruturação de licenciamento ambiental como a CPRH. Aqui, o que a gente vê no governo Paulo Câmara, e que o pernambucano teme se manter dessa panelinha, é que os acordos políticos, para se manter no poder, sejam capazes de fazer as entregas, por exemplo, do Porto de Suape, por conta de um acordo político, do Porto do Recife. A gente quer mudar essa história. E nós vamos fazer isso com trabalho, a partir do primeiro dia de governo. E a gente vai trabalhar com o Bora Empreender. O Bora Empreender fará qualificação profissional, consultoria técnica e acesso a crédito desburocratizado. A gente fez isso com o programa Microcrédito na Rua. Chamamos as instituições financeiras. E olha que Pernambuco tem uma instituição financeira, a AGFEP, que não consegue entregar crédito nem no pequeno, nem para o grande. Aquele cabra que eu encanto lá na periferia do Recife, que vende 300 salgados por dia, se tivesse acesso a 5 mil reais, ele mudaria o seu negócio. Ele traria gente para ser empregada. É assim que a gente vai fazer em Pernambuco. Reduzir carga tributária, fazer qualificação profissional, investir em infraestrutura e desburocratizar o nosso Estado. Candidata Marília Reis, tem 1 minuto. O empreendedor em Pernambuco hoje é penalizado pela lentidão nos processos, pelo excesso de burocracia. Isso se faz com mudança de verdade, com diálogo, com saber dialogar com o grande, com o médio, com o pequeno empresário, com o trabalhador que virou MEI por necessidade de uma tendência, inclusive, global nesse sentido. É isso que nós vamos fazer. Nós não vamos perseguir quem é pobre, como aconteceu em Caruaru com os ambulantes, por exemplo. Nós não vamos penalizar aqueles investidores que querem, os pernambucanos que querem investir em Pernambuco. Nós vamos priorizar as empresas com a matriz pernambucana, porque vai, com certeza, gerar muito mais emprego, mais desenvolvimento para o nosso Estado. O governo do Estado vai ter prazo para concessão de licenças. Caso não cumpra esse prazo, o prazo vai ser dado a favor, a decisão vai ser dada a favor do requerente. E, além disso, diversos outros programas que nós vamos ter de acesso ao crédito, especialmente para as mulheres de Pernambuco. 30 segundos para a candidata Raquel Lira. Olha, eu tive a honra de ser prefeita de minha cidade por 2 vezes. Fui reeleita com quase 70% dos votos. Lá, eu tive o dobro da soma do voto dos candidatos a governador de Pernambuco. E, se Deus quiser e o povo permitir, teremos uma votação importante agora também. Agora, eu já fiz o meu trabalho por Pernambuco. A gente precisa estabelecer sempre verdade. Marília Reis, ela rompeu com Eduardo Campos porque ele não deixou ela ser candidata a deputada federal dentro do partido dela. Foi essa a disputa. Nós vamos agora para mais um tema. Candidata Raquel Lira vai perguntar sobre tributação. Candidata Raquel Lira tem 1 minuto. Candidata, o governador Paulo Câmara anunciou apoio à sua candidatura no 2º turno. O legado que esse governo deixa é de um Estado que não chega perto da vida de ninguém para apoiá-lo, para garantir novos empregos, qualificação profissional, mas para cobrar imposto.
não chega com segurança, não chega com estrada, mas a conta do imposto sempre chega. Imposto antecipado, carga tributária altíssima, que afugenta os empreendedores daqui, que faz as pessoas matricularem os seus veículos na Paraíba, em Alagoas, no Ceará, porque não aguenta o IPVA daqui. Como é que as pessoas podem acreditar que a senhora, candidata da continuidade, pode fazer diferente na política tributária em Pernambuco? Qual a sua proposta para o nosso Estado? A senhora tem 2 minutos, Marília Reis. Raquel, esse apoio de Paulo Câmara, essa declaração, na verdade, que ele deu, com certeza foi combinada com você, assim como... Se eu soubesse, tinha trazido o Claque também, viu, Aldo? Por favor, pessoal. Eu queria que se restabelecesse uns 5 segundos do meu tempo, por favor. Tá, pode ir falando que eu lhe dou. Com certeza foi combinado, assim como foi combinado sua entrevista junto com o deputado Ricardo Teobaldo, que, aliás, deu muito mal para você, junto com os bolsonaristas. Mas, enfim, de questão tributária, nós entendemos. Eu estava lá no Congresso Nacional. O problema no Brasil de tributos é nacional, é o conceito. Nós temos um Código Tributário Nacional que foi pensado na década de 50 e entrou em vigor na década de 60, que taxa muito mais o produto do que a renda. Você, seu partido, defende que continue assim, que o rico continue pagando menos imposto. A gente quer que quem ganha mais pague mais e o pobre não seja penalizado. E a gente aqui em Pernambuco vai priorizar, sim, a diminuição da carga tributária. Você, como prefeita de Caruaru, não fez nada, nenhuma articulação para resolver o problema do zíper e do botão no polo de confecções, que continua há 20 anos sendo o grande problema da produção do jeans lá na sua terra. Então, é necessária articulação. A gente vai se articular nacionalmente para fazer uma revisão do Pacto Federativo, para que a reforma tributária mude, aconteça de maneira conceitual. Articulação no Congresso Nacional eu tenho. Eu sou respeitada por lideranças do Brasil inteiro. E, junto com os demais governadores, nós vamos fazer essa mudança, não somente aqui em Pernambuco. Dos 13 impostos que nós temos, 9 são federais, 4 são de estados e municípios. Pernambuco não é uma ilha. A gente vai mudar em Pernambuco, mas vai mudar no Brasil também. Candidata Raquel Lira, tem 1 minuto. Bem, respeito nacional. A senadora Tereza Leitão, eleita agora, disse no primeiro turno que Marília Reis é um retrocesso. A candidata que foi eleita do Partido dos Trabalhadores. Olha só, Pernambuco tem pressa. Esse discurso todinho aí que ela disse, de fazer articulação nacional e tal, quando a gente vai reduzir o ICMS aqui, a gente vai diminuir o IPVA, nós vamos estimular os arranjos produtivos locais, os potenciais e vocações de cada região do nosso Estado serão enxergados, diminuindo o imposto, permitindo que as pessoas possam ter capacidade de aprender, elastecer a quantidade de parcelas de pagamento, diminuir IPVA de verdade. Nós estamos com a alíquota mais alta do que todos os estados do Nordeste brasileiro. Quando a gente conversa com um empreendedor que vai no Ceará, está lá a carteira de pessoas que vão atrás dele, está estendendo tapete vermelho para garantir que os empregos novos cheguem por lá. A gente não quer ter inveja do Ceará. A gente não quer esperar pela articulação de reforma do Código Tributário. Isso é política tributária de Pernambuco, que achatou o trabalhador e o empregador também. Muito obrigado. 30 segundos para a senhora, candidata Marília Reis. Enquanto você quer enquanto você quer diminuir o IPVA, nós vamos isentar IPVAs de motos até 160 cilindradas e de carros com mais de 10 anos. Esse é o nosso compromisso com Pernambuco. E vamos, sem dúvida alguma, promover toda a desburocratização necessária. Pernambuco é o estado hoje que mais multa no Brasil. Nós vamos diminuir esse papel penalista. Mas você, inclusive, parece muito com Bolsonaro nesse sentido também, de achar que o ICMS é a causa de todos os problemas, quando, na verdade, o problema é a política de preços da Petrobras. Não tente enganar o eleitor. Obrigado, candidata, pela resposta. Eu pediria, por gentileza, que a plateia não se manifeste para que a gente possa dar o bom andamento do debate. A gente vai finalizando mais esse bloco, vamos para o intervalo. Antes, o jurídico da candidata Raquel Lira solicitou o direito de resposta para Raquel. Calma que eu vou chegar lá. Para Raquel, em face da acusação permanente de fake news por Marília Reis durante o exercício. Por gentileza, 30 segundos para a candidata Raquel Lira. Bem, o pernambucano está cansado, né, de conversa fácil e de discurso fácil e de falta de ação e de atitude.
Todo mundo aqui vem querer saber como é que nós vamos mudar Pernambuco para melhor, como a gente vai construir o futuro. E a gente não faz isso com mentira, com inverdade. Houve 10 ações judiciais que a gente impetrou contra a candidatura dela e ganhamos. Ela não teve nenhuma contra nós. Vamos restabelecer a verdade sempre, na campanha e no governo também. Transparência acima de tudo. O jurídico da campanha da candidata Marília Reis solicitou direito de resposta, que foi negado pela comissão. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco para a última parte do debate em 2 minutos. Ação da duplicação da BR-232 e a recuperação da malha rodoviária do Estado, assegurando a interiorização do desenvolvimento. Estamos promovendo o debate e cobrando posicionamentos. Faça a sua parte. Vote com consciência. Federação das Indústrias de Pernambuco. A VIP. Ovo é bom a toda hora. Petroflex Energia. Combustível de qualidade para abastecer a sua empresa. CBN Eleições 2022. Apresentação Aldo Vilela. Voltamos para todo o estado de Pernambuco, CBN Recife, CBN Caruaru, Rádio Lagoa Grande FM, Salgueiro FM, Sertânia FM, Independente FM de Arco Verde, A Voz do Agreste de Cupira, Sete Colinas, Garanhuns, Rádio Educadora de Belém, Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira, Rio Pontal FM de Afrânio, Asa Branca FM, Custódia FM, Verdade FM de Bonito, Litoral FM de Barreiros, Rural FM de Petrolina, Papacaça FM de Bom Conselho, Afogados FM de Afogados da Engazeira, Betânia FM em Betânia, Serra FM em Serra Talhada, Grande Serra FM em Araripina, CBN, Líder FM de Serra Talhada, Rádio Cidade também pela internet, o YouTube da FIEP, o YouTube da CBN, o G1 Pernambuco, o GE Pernambuco e a TV Asa Branca. Também conosco, Rádio Grande Serra FM 90.9 de Araripina e a Rádio Grande Serra FM 91.3 de Oricuri. Nós estamos de volta nessa rodada. Atenção, senhoras candidatas, eu farei 10 perguntas rápidas, onde esperamos das senhoras respostas também bem objetivas. Silêncio, por favor, pessoal. Nós teremos 10 minutos para todas as perguntas e respostas. Nesse momento, não teremos espaço para réplica, para tréplica, nem comentários. Então, eu farei a pergunta e, na sequência, cada candidata vai dar a sua resposta. Na primeira pergunta, quem responderá primeiro será a candidata Raquel Lira. Na segunda, a candidata Marília Reis. Em seguida, a gente vai fazendo toda essa sequência, ok? E vou orientando que teremos as orientações finais e tudo mais. Então, a partir de agora, eu começo com 10 perguntas que foram separadas pelo setor industrial, pela FIEP, pelos empresários, pelos industriais, e as senhoras passam a responder de maneira objetiva. Primeira pergunta, começando com Raquel Lira. O arco metropolitano e uma ferrovia no sertão, do sertão ao litoral do Estado, são fundamentais para o desenvolvimento de Pernambuco. Caso eleita, a senhora compromete-se a entregar essas 2 obras até o final do seu mandato, Raquel Lira? Vou trabalhar incansavelmente para entregar essas obras. São 2 obras extremamente importantes para o novo momento de desafio logístico de Pernambuco. E agora, a senhora responde, Marília Reis, sobre essa pergunta. Vamos entregar essas 2 obras importantíssimas com a parceria com o governo federal. Sozinho, Pernambuco não resolve esse problema. Segunda pergunta. O tamanho da máquina pública e a eficiência nos gastos são fatores fundamentais para uma boa gestão. Caso eleita, a senhora garante diminuir os gastos com a máquina pública estadual já no primeiro ano? Candidata Raquel, depois candidata Marília. Sim, inclusive eu fiz isso em Caruaru, ganhando reconhecimento de prêmios da SUDENE, da PNUD e Índice de Competitividade dos Municípios pelo CLP. Enxugar a máquina pública e garantir que ela possa trazer mais resultado para mudar a vida do povo para melhor. Candidata Marília. Já durante a transição, vamos apresentar um plano de reforma administrativa e enxugar a máquina pública, algo que somente a mudança de ciclo político é capaz de fazer, e nós vamos fazer aqui em Pernambuco, mudando o ciclo político, já que nós somos
uma candidatura, obviamente, de oposição. Não posso dizer o mesmo da minha adversária. Terceira pergunta. Diante da necessidade de mão de obra qualificada para a indústria e da possibilidade de implantar o itinerário 5 de formação profissional no novo ensino médio, a senhora compromete-se em utilizar a infraestrutura e o conhecimento do Sistema S para ampliar essa oferta? Começo agora com a candidata Marília Reis respondendo. Sem dúvida, o Sistema S vai ser um dos nossos principais parceiros, junto com a rede de escolas técnicas, inclusive aproveitando os arranjos produtivos locais, os saberes locais, com toda a diversidade que Pernambuco tem. Candidata Raquel. Já fiz isso como prefeita de Caruaru, aliando ao Sistema S, SEBRAE, SESC, SENAI, são aliados nossos lá. Inclusive, ganhamos prêmio de prefeita empreendedora pela parceria inédita no Brasil da educação de jovens e adultos com o Sistema S. A gente vai fazer isso em Pernambuco também. Quarta pergunta. As empresas costumam esbarrar na burocracia do governo, que não cumpre prazo para a liberação de licenças ambientais de bombeiros, vigilância sanitária e da junta comercial. Caso eleita, a senhora compromete-se em adotar um prazo de 120 dias para essas apreciações sob pena de aprovação tácita? Candidata Marília Reis. Nós vamos ter um prazo de 60 dias para que essas licenças sejam concedidas. Caso não sejam, a aprovação vai ser a favor do requerente e não do governo do Estado. Candidata Raquel. Nós vamos reestruturar a questão do licenciamento em Pernambuco, garantir o fortalecimento da CPRH, licenciamento digital, não é com discurso, joga aí um prazo que ela não sabe nem se consegue cumprir, mas nós vamos trabalhar todos os processos com o Corpo de Bombeiro, com o CPRH, para poder garantir agilidade na entrega das licenças, para que possam abrir novos negócios em Pernambuco também. Quinta pergunta. Caso eleita governadora, a senhora compromete-se em levar o gás encanado até o sertão de Pernambuco? Começo com Raquel, depois com Marília. Sim, a gente precisa de energia limpa para o polo do Araripe, Gesseiro, mas também para as outras indústrias que estão instaladas no sertão e para atrair novos negócios. Matriz energética limpa, que já gerar desenvolvimento e redução de custos, que hoje precisam vir o que se tem lá para fazer energia de mais de 3.000 quilômetros de distância. Então, a gente vai mudar essa história através do investimento em gás canalizado. Candidata Marília. Hoje, o Vale do São Francisco tem a rede de distribuição, mas o consumo médio é na faixa de 20.000 metros cúbicos. No sertão do Araripe, a demanda, e é uma demanda ambiental, é uma demanda comercial, industrial, é de mais de 200.000. Por isso que nós vamos levar ao sertão do Araripe. É um sonho antigo. E vamos levar o gasoduto, sim. Enquanto o gasoduto não chega, vai chegar de outras maneiras, via caminhão. Mas nós vamos executar o gasoduto com a iniciativa privada e com a parceria com o governo federal. Sexta pergunta. Se eleita, poderemos contar com um programa de regularização fiscal abrangente para as empresas pernambucanas? Começo com a senhora Marília. Sem dúvida alguma. O empresário, quem investe em Pernambuco, vai ser tratado como amigo, como parceiro, e não como bandido, como a atual gestão faz hoje. Vamos agora, candidata Raquel Lira. Diga-se a gestão que apoia a candidatura dela. A gente, programa de recuperação fiscal em Caruaru, a gente fez o tempo inteiro, inclusive durante e depois da pandemia, a gente aumentou o investimento de 3% para 13% da receita corrente líquida, quando a gente também não aumentou o imposto. Programa de regularidade fiscal, garantir que todo mundo que quer gerar novo negócio possa fazer isso em Pernambuco, seja daqui, principalmente daqui. Sétima pergunta. Independentemente do resultado das eleições para presidente, a senhora compromete-se a manter um diálogo com o governo federal no sentido de viabilizar iniciativas importantes para o nosso Estado? Começo com Raquel Lira, depois com Marília Reis. Fiz isso como prefeita de Caruaru, passei por 2 gestões presidenciais e fomos capazes de, a partir de projetos prontos, entregar recursos para Caruaru. A gente vai fazer isso também a partir de janeiro de 2023. Vamos bater a porta, precisa ter projeto, capacidade de liderança e tirar projeto do papel. Nosso propósito é unir o nosso Estado e governar para todos. Candidata Marília. Vou fazer isso com a articulação que tenho demonstrado ao longo da minha vida, sendo respeitada por seja lá quem estiver em qualquer posto. Mas estou com o presidente Lula porque tem o lado. E político é respeitado quando tem lado, quando tem posição, quando diz o que quer, quando diz o que acha, o que pensa de verdade. Pernambuco precisa de uma liderança e não dá para ser líder dizendo que tanto faz. Oitava pergunta. Caso eleita governadora de Pernambuco, a senhora compromete-se com a adoção de medidas que deixem as tarifas do Porto de Suape abaixo da média do Nordeste? Candidata Marília, depois candidata Raquel. Com a volta da autonomia,
do Porto de Suape, nós vamos ter condições muito maiores de competitividade. Então, sem dúvida alguma, vamos reduzir essas tarifas, o Porto de Suape vai voltar a ser competitivo, com a Transnordestina vai levar o desenvolvimento para todo o Estado, e com o presidente Lula, nós vamos concluir todas as obras que precisam para que Suape volte a ser o que já foi um dia aqui no Estado. Candidata Raquel. Mais uma fake news. Nunca disse tanto faz. Eu estou ao lado do povo de Pernambuco e é assim que eu vou continuar. Unindo o nosso Estado, levando o Estado para frente, sem deixar ninguém para trás. Inclusive, garantindo a diminuição das taxas do Porto de Suape. Permitindo, com a Transnordestina, o escoamento de insumos que podem vir sim para cá, em vez de ir para o Piauí, em vez de ir para o Ceará e para a Bahia. Nós vamos fazer isso em Pernambuco. Nona pergunta. Pernambuco tem um índice de investimento de apenas 5,6% do PIB, um dos mais baixos do Brasil. Até o final do seu governo, poderemos esperar um investimento comparável à média do Nordeste, que é de 13%. Começo com Raquel Lira, depois Marília. Fiz isso em Caruaru. Nós saímos de menos de 4% de investimento sobre a receita corrente líquida. Quando assumi a prefeitura em 16, era esse o número. E fechamos 21 com 13% sobre a receita corrente líquida. Eu sei como fazer. A gente vai fazer isso em Pernambuco. E não é com discurso, é com atitude. Candidata Marília. Bem, ela disse que tanto faz, em outras palavras. Vocês que estão nos assistindo entenderam. Mas claro que nós vamos fazer isso, enxugando a máquina pública, mudando o ciclo político, buscando investimentos, buscando de verdade, batendo na porta, correndo atrás, com a articulação necessária com o governo federal, com entidades internacionais e se unindo à iniciativa privada, nós vamos aumentar essa capacidade de investimento aqui em Pernambuco. 10ª pergunta. Caso eleita governadora, a senhora compromete-se em não renovar o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e corrigir as distorções do ICMS mínimo que vem tirando a competitividade do setor industrial? Começo com Marília Reis. Nosso compromisso número 1 aqui com vocês da FIEP é esse. E, além disso, de dar segurança jurídica. Quem vier investir em Pernambuco vai saber o que é que vai pagar. Eu sei que vocês, empresários, o que precisam é de segurança jurídica. Ninguém está pedindo benesse, ninguém está pedindo vantagens além do que deveria. Segurança jurídica vai ser uma palavra de ordem aqui no nosso Estado. Candidata Raquel Lira. Segurança jurídica que hoje não tem com o governo Paulo Câmara, que a cada momento trabalha para mudar os programas de incentivo fiscal, derrubando o Prodep. A gente não vai permitir que isso aconteça. A gente vai revisar o Fundo de Equilíbrio Fiscal. E assim que for possível, como eu conversei com vocês quando estive aqui na FIEP, poder extingui-lo. E a gente vai trabalhar para reduzir a nossa carga tributária. É esse o nosso compromisso com Pernambuco. Agora vamos precisar sentar, fazer conta, trabalhar com transparência, unir a todos as instituições, como a FIEP e tantas outras, que representam o setor produtivo de Pernambuco, e trabalhar com transparência. Candidata. Um passo Ok, de cada vez. Muito obrigado. Bom, terminadas essas perguntas, vamos agora para as considerações finais. Cada candidata terá até 3 minutos. Começo com Marília Reis. Cronômetro. Bem, primeiramente, queria agradecer a todos vocês que nos assistem por tantas rádios ao longo do nosso estado que conheço tão bem, em todos os municípios em que estive, no mínimo 2 vezes em cada um deles ao longo da minha vida, mas principalmente ao longo dos 5 anos em que estamos construindo esse projeto, esse plano, esse sonho de liderar uma mudança de verdade em Pernambuco, mas uma mudança do lado do povo, uma mudança aliada a quem quer mudar o país, quem quer colocar o pobre de volta no orçamento da República. Pernambuco é moda, Pernambuco é fashion, Pernambuco é a rendeira de pesqueira, Pernambuco é o frivolité de Orobó, Pernambuco é o bordado de Passira, é o polo gesseiro daqueles empresários que querem investir, que querem fazer que o Estado cresça, mas são tão esquecidos pelo governo do Estado. É o Vale do São Francisco, que nos orgulha tanto. São as matas, a Zona da Mata Sul, a Zona da Mata Norte, é a cultura, tanta cadeia produtiva que podia estar funcionando com incentivo, com a vontade política do governo do Estado e que não existe hoje. Mas a gente está dando a oportunidade de Pernambuco mudar, aliado com quem Pernambuco quer para governar o Brasil. E é isso que a gente está fazendo aqui. Tanto faz, não cabe num momento crucial como esse. Um momento como esse existe posição, liderança política, gerente, Pernambuco tem, e não deu certo. E foi Paulo Câmara que você ajudou a colocar lá. Gerente, a gente contrata para executar as decisões que a liderança política toma. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso Estado, com muita alegria, com muita honra, representando muita história, mas principalmente
muita esperança, o futuro que a gente quer entregar para os nossos filhos, os meus, os seus, Raquel, os de quem está, as minhas, na verdade, que eu tenho 3, e você tem 2 meninos, os filhos e netos de quem está nos assistindo. É isso que a gente quer, planejar Pernambuco ao longo prazo. Qual é o Pernambuco que a gente quer entregar daqui a 20, daqui a 30 anos? Isso vai ser feito com diálogo, com liderança, com respeito a quem pensa diferente, com articulação na Assembleia Legislativa e em todos os setores que nós vamos dialogar. E, principalmente, com o presidente Lula, que é quem quer ver Pernambuco bem. É o presidente Lula que quer que Pernambuco cresça. Sem manifestações. É o presidente Lula que se preocupa com o Nordeste. Não dá para dizer que tanto faz, não. Bolsonaro não quer que o nordestino cresça, quer que o Nordeste viva das migalhas que caem na mesa do Sul e do Sudeste. Por isso que eu tenho lado, tenho posição. Por isso que eu sou respeitada por onde eu vou no Brasil, na minha trajetória de parlamentar de 15 anos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe você, Raquel. Lhe dê muita saúde, muito equilíbrio emocional, muita força e que esteja junto a todos nós nessa grande missão de respeitar a escolha livre do povo de Pernambuco. Muito obrigado, candidata Marília Reis. Vamos agora às considerações finais da candidata Raquel Lira. A senhora tem 3 minutos a partir desse momento. Quero agradecer a você, Aldo, a candidata Marília, a CBN, a rede de rádios que leva a nossa mensagem em Pernambuco inteiro, a você que está nos acompanhando, a todos vocês aqui, e cumprimento em nome do meu querido pai, João Lira, em nome de Priscila, em nome do senador Armando Monteiro, em nome do meu querido cunhado Rodrigo, que está aqui representando a família. Olha, gente, Pernambuco vive o pior momento da nossa história. E já ficou muito claro que, nesse segundo turno, Pernambuco deixou evidente de que quer mudança. Mas qual a mudança que Pernambuco quer? Com quem? Para onde? A partir de quê? Eu venho aqui como alguém que se dedicou a vida inteira ao serviço público. Eu sou servidora pública desde os 20 anos de idade. Por cada passo que dei, me preparei para estar lá. Eu não tenho uma candidatura a governadora de Pernambuco como um projeto pessoal. Não acordei um dia com vontade de ser governadora e me lancei. Nós fomos unir Pernambuco. Fomos andar o nosso estado, entender as dores da nossa gente, conversar com as mulheres que não têm onde ter o seu filho, conversar com os homens que perderam o seu emprego e não conseguem voltar para o mercado de trabalho, enxergar as crianças. É sim, de cada 4 crianças em Pernambuco, uma delas passa fome. São 2 milhões de pessoas que passam fome em Pernambuco. Pernambuco tem pressa. A gente não pode discutir a política menor, a panelinha, ou fica aqui comigo de todo jeito, fazer qualquer tipo de conchavo em torno de se manter no poder. A gente vem se apresentar, eu e a candidata vice Priscila Krause, defensora aguerrida do uso correto do recurso público, da eficientização do gasto. Lembra da Arena Pernambuco? 1.300.000 de conta, foi para 40 mil, ainda é muito, porque falta água na casa de Dona Bill, no Alto Zé do Pinho, mas a conta da Compesa chega todo mês. Ali, em Santo Amaro, tem palafita em cima de canal, mas o prédio da Compesa está novinho. Olha, não é responsabilidade dos trabalhadores da Compesa, mas vamos ter governadora que vai poder cuidar da água. Eu quero ser a governadora que vai cuidar das casas, que vai cuidar dos morros, que vai cuidar das mães, que vai dar oportunidade de trabalho aos jovens, que vai fazer com que o brilho no olho volte. Não tem nada mais triste do que conversar com um jovem e ele olhar com você e não saber o que vai fazer no dia depois de amanhã. Não ter a capacidade de sonhar. Pernambuco é grande, mas tem um governo que pensa muito pequeno, que está hoje aliado à candidatura da nossa adversária. Mudança de verdade não se faz com discurso, se faz com atitude. A gente, Priscila, tem um grande desafio pela frente de fazer Pernambuco ser um estado muito melhor para viver. Eu fui a prefeita que transformou Caruaru, que reduziu a criminalidade, que construiu a educação infantil, que bateu recorde de emprego de carteira assinada. Eu quero poder fazer isso para o Pernambuco também, sendo a governadora de todos os pernambucanos. Peço uma oportunidade de seu voto. Eu sou Raquel 45. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Para o encerramento final, nós queremos convidar e passar